Oi, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Nada de Novo no Front, disponível na Netflix. O filme é simples, né? Ele retrata um processo em que jovens são através de ideologias, incentivados a matar e morrer por um sistema que não os beneficia, né? Você vê eles sendo vítimas de um processo de alienação e sendo jogados no morticínio da guerra total, que é uma guerra tão custosa do ponto de vista humano quanto do ponto de vista material, que você acaba vendo o soldado sendo mais descartável do que o seu próprio uniforme, que é reaproveitável, né? Você vê toda uma situação de calamidade estrutural, que você de falta de recursos de alimentação, ou roupas, equipamentos, e isso é bem retratado, mas do ponto de vista da tragédia humana é uma coisa inigualável, né? A guerra nessa escala é uma coisa inimaginável enquanto uma tragédia de milhares de mortes por dia. Enfim, esse processo de alienação que a gente vê no filme, que leva os soldados a cometerem um erro de aceitar participar desse conflito inútil, ele também passa pelo alto oficialado e pelas elites do país envolvido. Não é exatamente um processo maquiavélico. Você percebe que ele tem camadas de, de ideológicas que envolvem também as elites, embora o encanto pela aquela situação de conflito para elas não se cabe tão facilmente por elas estarem numa bolha de segurança, de conforto, que as impede de empatizar de maneira igual com os soldados mortos, enfim. É uma situação degradante que revela o que é de pior em termos humanos, né? Ah, à primeira vista, para quem tem um mínimo de senso crítico sobre como as relações de poder na sociedade elas estão estruturadas, esse filme não apresenta nenhum fato novo, né? Mas se você olhar sobre o aspecto de outros filmes de guerra mainstream, muito acravados no mercado americano, tipo O Resgate do Soldado Ryan, 1917, Dunkirk, ah, aquele As Cartas para Iwo Jima, A Conquista da Honra, enfim, vários outros, você percebe que esses filmes eles tendem a ter um viés ufanista e melodramático ao retratar a guerra como uma inevitabilidade da vida, né? Um drama humano universal, mas eles não são muito eficientes em apontar as causas estruturais desse problema, desse conflito maligno. E nesse aspecto, o filme que mais chegou perto disso foi, que eu vi, pelo menos, foi o Nascido em 4 de Julho, do Oliver Stone, né? Apesar de que ele mostra mais os descasos com os soldados do que necessariamente uma crítica às elites, né? É quase uma crítica à sociedade mais americana, mas sem apontar culpados, mostrando as razões mercadológicas daquele conflito, também de orgulho das pessoas envolvidas na manutenção dele ou numa resolução vantajosa para eles em termos de propaganda, né? Enfim. Talvez outros filmes, mas eu não vi Nascido para Matar não, eu vi Nascido para Matar, eu não vi aquele Glória Feita de Sangue do Stanley Kubrick, que talvez aponte esse tema muito melhor, mas desses filmes americanos eles não têm esse viés muito da crítica, é mais sobre o drama, a tragédia humana em si, ou o drama para os refugiados, para as vítimas da guerra, mas nunca a causa estrutural da guerra, e uma crítica ferrenha às elites que estão responsáveis por esse conflito. Nesse aspecto, o protagonista ele não é retratado como um herói, como uma pessoa que está fazendo algo nobre, ele é só um pobre coitado jogado numa situação terrível e tendo que se virar da melhor maneira possível e morrendo de uma maneira idiota. Isso, não tem drama nenhum. Talvez por ele ser uma produção alemã, esse filme, e os alemães foram derrotados tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, eles não conseguem criar um verniz patriótico para justificar aquilo. Não tem propaganda que salve uma derrota, né? Então você só vê a inutilidade em termos de perca de vida humana que um conflito desse gera, né? Não tem nada que justifique. E um filme baseado em um livro de 1929
2023 ele ainda tá atual, infelizmente, né? Você tem a situação da guerra da Ucrânia, com a Rússia, você consegue fazer esses paralelos muito facilmente. Quem acompanha as notícias é uma situação terrível, um moedor de carne, né? É horrível, né, cara? A guerra, ela é um fenômeno evitável, ela não é um drama universal que acontece porque, assim, como uma catástrofe, como um terremoto, um maremoto. Ela é causada por seres humanos, no final das contas, né? Seres humanos que não podem ser desumanizados, como aconteceu no Dunkirk, por exemplo. São pessoas que sangram como o outro soldado, morrem como outro soldado, que tem sonhos como os outros soldados, que tem família como dos outros soldados. São pessoas comuns se matando por pessoas que não estão lá lutando com elas. Porque sim, por uma questão de hierarquia, de condicionamento, de propaganda. É realmente uma máquina da morte, tanto do ponto de vista da logística material, da perca de recursos humanos, de vidas, quanto da propaganda que justifica a utilidade daquele conflito para aquelas pessoas e fazem elas se matarem sem motivo nenhum, né? É terrível, é terrível. E a cinematografia do filme está à altura da mensagem que ele quer contar, em termos de figurino, maquiagem, edição de som, montagem, fotografia, tudo impecável. É um filme de grande orçamento, não é um filme cult que tivesse talvez uma estética alternativa que não agradasse tanto um grande público. É um filme que está sendo bem visto, está numa grande plataforma. E é interessante que um filme assim ele esteja numa grande plataforma e que ele tenha bastante visibilidade. Agora já foi indicado a várias categorias no Oscar e é uma mensagem que parece batida, mas é interessante que seja bem vista para todos os povos. É uma lição para todos, não só para os americanos, para os europeus, mas para todos os povos da Terra. É um filmaço. Assistam.